tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do podcast Bora Falar? Você já sabe, aqui a gente resenha sobre dicas de filmes, séries, animações, documentários, qualquer gênero cinematográfico é com a gente. Então, compartilhe com seus amigos, faça propaganda da gente, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda quinta-feira, 6h30 da tarde, a gente traz um conteúdo novo para você e um convidado resenhando sobre o tema. Bom, hoje a gente vai falar sobre um filme que tem muito para nos ensinar. Um Senhor Estagiário. Você já assistiu? Não assistiu? Então assista. Assista o filme e a resenha. Trailer para você e já sabe, aqui tem que ter spoiler. Fica comigo aí que a gente já volta com a minha convidada especial de hoje. Okay, Benjamin, I'm gonna ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to, this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. And I love myself. The world is a ghetto, big guns. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on. What? That's our founder and CEO, Jules Austin. Any tips before I go in? Blink. Blink. She hates when people don't blink. It weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. So you're Jules' new driver? No, actually, I'm her intern. That's hysterical. My intern sure keeps busy. Mr. Congeniality. Everybody loves him. You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking you. I'm Fiona, the house masseuse. Ben. How's that been? Well, for that, oh boy. Here you go. You're not as old as I thought you were. So you're on Facebook, huh? I joined about 10 minutes ago. Well, better late than never. All right, so there are all these questions for your profile that you can answer if you want to, like people who inspire you. Jules Austin. You do inspire, Jules. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I mean, give me CEO lessons. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that? Oh. Good times. It's moments like this when you need someone you know you can count on. Because you're my, Intern. well, I was gonna say intern/best friend. Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to... Oh boy. E aí? Bom, um filme que tem Robert De Niro não pode ser ruim. Isso é impossível. Então, Um Senhor Estagiário, que é uma produção de 2015, está disponível na Apple Plus ou Apple TV. Eu tenho aqui hoje a minha querida Denise Salvador, que é... eu vou tirar o óculos porque eu enxergo muito bem. Gente, eu preciso ler, porque é tanta atribuição que eu não dou conta. Ela é coach executiva, ela é palestrante, ela é autora do livro Liderança Remota, especialista em aprendizagem corporativa e sócia da Líderes IA. IA, isso, inteligência artificial. O arroba dela é @Denise F. Salvador, só que ela prefere que você a encontre aonde? No LinkedIn, porque é uma mulher de negócios. E aí, Denise, seja bem-vinda. E aí, tudo bem com você? Me conta um pouco de tudo. Por que você escolheu esse filme? Bom, primeiramente, muito obrigada, Silvia, por essa oportunidade aqui, por essa conversa, né? Poder compartilhar aí nossas reflexões com o pessoal. Muito bacana, muito obrigada. Imagina. E você trabalha numa área, Denise, muito complexa, né? Porque é um mundo corporativo. Então, a gente tem ali no mundo corporativo e a gente vê isso no filme. O filme, eu vou aproveitar aqui o ensejo e vou ler a sinopse, tá? Eu sei que vocês assistiram o trailer, mas é interessante. Bom, começar um novo emprego pode ser um grande desafio, especialmente para alguém aposentado. O nosso protagonista tenta voltar ao mercado de trabalho aos 70 anos
e ele aproveita a oportunidade para se tornar um estagiário sênior em um site de moda. O nome dele é Ben Whittaker. Enfim, professores de inglês me corrijam. Ben logo se torna popular, entre seus colegas de trabalho mais jovens, incluindo a Jules, a chefe e fundadora da empresa. O charme, a sabedoria e o senso de humor de Ben o ajudam a desenvolver um vínculo especial e uma bela amizade com Jules. Então, assim, por que você escolheu esse filme, Denise? Conta pra gente. Bom, eu escolhi esse filme realmente para a gente poder trazer um pouquinho aqui da realidade do mundo corporativo e aprender com ele, né, com um olhar assim de fora, porque quando a gente assiste o filme, a gente pode ir fazendo as nossas conexões com a realidade e com aquilo que a gente está assistindo. Uhum. E o que me encantou muito no filme foi todas as possibilidades de aprendizado que o Ben, né, na figura lá do De Niro, trouxe ao longo aí da narrativa do filme. Uhum. E é interessante, né, porque a gente percebe claramente como um personagem interfere no arco do outro, né? Ele entra na vida dela. Primeiro, ela, obviamente, tinha que ser... Ela não chega a ser grosseira, né? Não chega a ser o diabo veste Prada, mas ela beira ali a um negócio de ser indiferente. Ela não é grosseira, mas ela é indiferente. Uhum. Ela não repara nas pessoas, ela não repara nos funcionários. Tanto que tem uma cena maravilhosa que depois que ela começa a ter uma relação de amizade com o Ben, eles saem, né, para um bar, para um happy hour. Uma coisa impensável dessa chefe, né? E ela fala com os estagiários: você é quem? Acho que eu já te vi. Eu trabalho para você há um ano. E quantos líderes não fazem isso, infelizmente, no dia de hoje, dentro de uma empresa real, não só na ficção? Então, assim, quais temas que para você são extremamente relevantes e pontos que a gente tem que falar sobre essa relação de trabalho de um chefe com um liderado e características que um líder tem que ter? Sim, você começou com um tópico bem bacana, né, que é com relação a perceber as pessoas, né? Isso é fundamental. A gente sabe que a rotina organizacional é muito pesada, né? As horas daquele dia são intensas, os meses são intensos, os anos são intensos, né? É sempre focado muito em resultado, mas a gente não pode se esquecer, né, principalmente o líder, de que a organização ela é feita por pessoas. E a gente precisa se atentar às pessoas. Eu nunca mais me esqueci, uma vez, uma colega minha de trabalho comentando, né, sobre a diretora. Ela comentando sobre a diretora nova. E o que vocês acham da diretora nova? Cada um falando alguma coisa, e ela falou assim: eu gosto dela, porque ela me dá bom dia. Nossa Senhora, hein? É simples isso? Mas é bem significativo, não é? Porque isso deveria ser o normal, né? E não chamar a atenção de uma pessoa que trabalha numa empresa porque o chefe fala bom dia. Porque fala bom dia. Isso porque é educação, né? É educação, mas a rotina não permite. Então, o líder já chega afogado de compromissos, resultados que precisam ser entregues, apresentações que precisam ser refeitas, números que não estão bons, e não se atentas ao bom dia, às pessoas, à proximidade, aquele approach, né, verdadeiro, né, que precisamos tanto para que a produtividade possa fluir. Porque, afinal de contas, a produtividade ela flui através das pessoas. E as pessoas produzem mais porque estão engajadas, porque estão felizes dentro daquele ambiente. Se o líder nem sequer dá aquele bom dia, então essa fluidez nos relacionamentos fica um pouco quebrada, né, vamos dizer assim. E, consequentemente, isso afeta, né, o comprometimento, o engajamento, a felicidade no trabalho. Então, esse ponto que você trouxe é muito curioso, né? Quando ela chega e pergunta lá sobre você é quem? Ela não percebia aquele time de 200 e poucos colaboradores que faziam os números e que fizeram a empresa estourar, crescer de uma forma muito veloz. Então,
é bem importante esse tópico que você trouxe, né? O outro tópico que é bem interessante também, que a gente pode discutir aqui com relação a esse filme, é a questão de como a gente percebe as pessoas com uma idade um pouco mais avançada, com uma visão, com um mindset muito engessado. Né? E a gente percebe ali, por exemplo, quando ele foi fazer a entrevista, né, a pessoa que estava entrevistando pergunta para ele: você se lembra onde você estudou, aonde você se formou? Né? Ou quando a presidente, né, ela chega e fala para ele: olha, eu acho melhor você não ficar aqui nesse departamento, né? Vai para o departamento, vou te transferir para o departamento de marketing, porque lá as coisas são mais devagar e você vai conseguir acompanhar o ritmo vagaroso daquela outra área, né? Quer dizer, quantas vezes a gente tem esse pré-julgamento das pessoas, da capacidade delas, sem antes até dar chance, testar. Colocar como teste ali desafios e ver até onde aquela pessoa vai ou até onde aquela pessoa se limita naquela competência, mas se sobressai em outras competências. Né? Por que não termos um mindset aberto para receber as pessoas como pessoas que têm potencial e nos desafiar em descobrir quais são esses potenciais? Porque somos diferentes. E viva a diversidade. Não é verdade? Ele trouxe, né, só para resgatar aqui uma coisa bem bacana também, ele trouxe, quando ele foi contratado, né, foi um projeto de um dos assistentes lá da presidente, que trouxe, porque a gente não traz pessoas mais sêniores que podem trazer ideias diferentes, experiências, porque quando a gente traz pessoas mais sêniores, a gente vai ter uma experiência de uma pessoa cheia de experiências. Ele usa essa frase. E que bacana isso, né? Trazer uma pessoa, viver a experiência de uma pessoa com tantas experiências. Então, todos nós temos experiências. Muitas vezes, mesmo que no primeiro emprego, a gente chega no primeiro emprego com experiências. Claro, lógico, porque você está vivo, né? Sim, estamos vivos. As pessoas têm a ideia de que eu trabalho aqui. Aí já é outra série, é ruptura, que quando você sai do trabalho, você não lembra nada que aconteceu e etc. Nós somos um universo, então a gente tem experiência fora do trabalho, que a gente leva para o trabalho, e que eu acho interessante que você abordou esse tema do etarismo. Você vê, ele tem 70 anos, né? O personagem do De Niro. Mas a gente hoje vê, Denise, pessoas de 50 são os novos 30 anos. E mesmo assim, vai arrumar um emprego. Vai arrumar um emprego. Aí você traz um currículo maravilhoso, invejável, só que aí a empresa te vê como? Te vê como alguém que não tem mais o que somar, como se as empresas te enterram viva, né? E isso é assim, infelizmente é uma realidade. Eu não sei de que forma mudar isso, porque até me parece uma pequenez no pensamento, sabe? Para não dizer outra palavra. Porque você percebe, inclusive através do filme Um Senhor Estagiário, que ele, com a experiência dele de ter tido um passado no mundo corporativo, ajudou na empresa, começou a fazer relatórios, deu um outro olhar para a empresa dela que ela não tinha, porque ela não tem expertise. Ela teve a esperteza de criar e de se lançar num site de moda, de vender online, os porquês que ela teve, ela viu ali um buraco para vender e foi super esperta e conseguiu ter sucesso. E você percebe também o seguinte, que essa coisa de correr contra o tempo e etc., ela deixou de lado a filha, o marido, aí ela foi traída porque ela estava ausente da casa dela plenamente, então houveram lacunas, e este homem mais velho trouxe para ela, inclusive, um resgate dela enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto mãe, com a experiência dele, porque ele acaba assumindo ali, tinha hora que eu olhava e falava, gente, ele parece pai dela, né? Ele parecia aquela figura paterna e ela renegava a mãe, ou seja, então era uma pessoa que não lidava bem com a experiência em todos os aspectos, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional na empresa dela. E a gente
trazendo hoje aqui para o mercado, né? Falando do filme, tendo ele como um grande suporte, que é por isso que a gente está aqui para resenhar sobre ele. Você, com a sua experiência, né? Você é palestrante, você é coach empresarial e de líderes e tal. Você acha que qual seria a solução, assim, para a gente abrir a cabeça dessas pessoas que contratam, entender, gente, uma pessoa está viva, é uma dádiva. Você não tem que matar ela porque ela está viva, você tem que aproveitar. Porque a idade só traz o que pra gente? Sabedoria. E aí você pega uma pessoa que é sábia e fala que ela não serve para nada. Que empresa é essa? Que mercado é esse? Que mundo é esse? O que você me diz sobre isso aí pela sua experiência? Eu acho que as pessoas precisam começar a enxergar o mundo de forma diferente, né? E ter um mindset de crescimento, né? Entender que precisamos ter uma mente sempre em busca de desenvolvimento, de amplitude, né? Para ver os acontecimentos, os fatos, os cenários de forma diferente. E é muito interessante no filme, né, que eu acho que para mim assim, a chave do filme, é quando ela começa a enxergar o potencial que ele tem de maturidade, porque ele é um personagem maduro. Claro, porque a idade traz maturidade. E tem uma cena que eu acho muito bacana, que ela tá no hotel com ele, eles foram para São Francisco, ele foi apoiá-la, né? Ela pediu, né, que ela começou a ver como ele agregava valor na rotina dela, e ela começou a confiar mais nele, né? Quebrar aquele estereótipo de ele apenas um senhor e começar a enxergá-lo como uma pessoa na qual ela podia confiar, ela podia pensar alto, né? E podia até enxergá-lo como um mentor para ela, em função da experiência que ele teve. E foi muito curioso, né? Quando ela estava no hotel, lá vivendo uma crise, né? Com casamento, começou a desabafar com ele, e ele, vamos dizer que você trouxe aí, né, com a sabedoria, né, com a maturidade, Sim. com aquela curva de maturidade que ele teve ao longo dos anos, ele chega para ela e fala, você aconselha ela, né, conecta a vida pessoal com a carreira dela, e ela chega e olha para ele e fala assim, encantada, né, com aquele diálogo bacana que eles tiveram, e ela fala, como é que eu tive coragem de tentar tirar você da minha área? Porque teve um momento do filme que ela mandou transferi-lo para uma outra área. Porque ele era muito entrão, muito observador. Muito observador, exatamente. Muito observador. E foi exatamente essa característica dele, por ser um homem maduro, que a observação ajudou ela depois a resolver os problemas dela. Né? Sim. A solução estava na observação, que ela própria não fazia. Nem Exatamente. na empresa e nem na casa dela. Exatamente. Né? E eu acho que ele traz um aprendizado muito, muito bacana para a gente, que a gente precisa refletir, a gente precisa mudar essa cultura das organizações e começar a enxergar que a mistura sempre é muito boa. Né? A gente misturar os veteranos com os novatos, porque é uma mistura que vai dar resultado, porque o novato, ele tem, né, talvez ali muito conhecimento recém-estudado, né, acabou de sair da universidade e tudo, muito bom, aquela energia, né, sobrenatural, nós também tivemos lá nossos 20 anos. Sim. Mas o veterano, ele tem a maturidade, ele também tem a experiência, ele tem a sabedoria, ele tem um conhecimento que, misturando, o resultado é fantástico. É o que precisa, né? É o que há de melhor, né? Sim, é o que há de melhor de todas as gerações, né? Sim, com certeza. Aqui eu separei, né, os temas abordados, né, no filme. Bom, o Robert De Niro e a Anne Hathaway, que estrelam, né, essa comédia, eles
são vencedores de Oscars, então a gente tem um elenco realmente de peso, né? O filme Um Senhor Estagiário não é apenas uma comédia encantadora, mas também uma história que ressalta a importância da experiência e da empatia nos ambientes de trabalhos contemporâneos. E o que você acabou de falar, a união de gerações, a empatia e a compreensão mútua, a luta das mulheres em posições de liderança, porque ela também chega a receber um check quando querem colocar um CEO no lugar dela, Sim, né? sim. E abrem aí a questão do CEO, ela se vê nesse lugar de vulnerabilidade, por ser mulher, até por ser mais jovem, né? E a importância de respeitar momentos de lazer, família e autocuidado, ou seja, a liderança inspiradora. O que você, especialista no assunto, autora de livro sobre o assunto liderança remota, mas você trabalha com liderança, para você, o que é uma liderança inspiradora? Posso dizer para você que dentro da liderança inspiradora, a gente tem vários comportamentos que o líder precisa ter, desenvolver, atuar, para que ele possa inspirar o seu time. E um dos tópicos, a gente já comentou alguns, né? Um que a gente precisa falar dele aqui também, a gente já falou até com relação à empatia, mas um que a gente precisa falar, que eu acho que é o ponto ali, é a questão da comunicação. E a gente vê isso em várias cenas ali. Ela tem essa dificuldade da escuta aberta. O líder que não tem a escuta aberta, que ele não está verdadeiramente interessado no que o outro está falando, ele não vai conseguir inspirar. E isso é muito gritante no filme, porque ela andava naquela bicicleta falando, ela fingia que estava ouvindo. Teve uma cena que até o assistente dela falou, eu preciso de 2 minutos de você sem fazer nada olhando para mim. E ela não consegue, ela pega o celular, vai falando, ela não presta atenção. Né? Até a decisão de ter um estagiário que é sênior foi tomada junto com ela e ela já nem lembrava. Eu falei isso? Eu autorizei? Eu não me lembro, porque ela não estava verdadeiramente com a escuta aberta, né? No diálogo verdadeiro com aquele assistente. E quantas vezes a gente não faz isso com os nossos colaboradores? Os próprios líderes, né? Eles querem inspirar, mas eles precisam de comportamentos que inspirem. E um que é fantástico, que é mágico, é demonstrar interesse pelo outro, demonstrar interesse pelo colaborador, pelas ideias dele, pelos comentários, pelo aquilo que ele está trazendo. Não necessariamente você precisa concordar com tudo que ele está falando, mas é a escuta verdadeira, né? Empática. Bacana a sua ideia, gostei da sua ideia, mas aqui a gente, por enquanto, não vai investir nisso. Né? Gostei do seu ponto de vista, mas eu tenho um ponto de vista diferente. Né? Então, essa questão aí de ter verdadeiramente uma escuta aberta, eu acho que é fator crítico de sucesso. E hoje em dia, Silvia, ninguém está escutando ninguém. Não. É muito estímulo. Então, você escuta 2 frases do outro e não deixa ele concluir. Primeiro que você já metralha uma pergunta, você não deixa o raciocínio fluir, né, do colaborador ou até dos teus pares. E segundo, você já está naquela ansiedade de que pergunta você vai fazer. Então, a tua escuta já está desligada ali, porque você já está processando a tua pergunta. Sim. Então, a gente tem um fator crítico aí, que é a questão da comunicação, da escuta verdadeira, para que a gente possa inspirar o time. E me fala uma coisa, eu vou falar umas curiosidadezinhas aqui do filme, curiosidades e informações, depois eu vou te perguntar, eu quero saber essa liderança IA, quero saber o que é isso, tá? Tô curiosa. Bom, algumas curiosidades sobre o filme Um Senhor Estagiário são: a Reese Witherspoon seria a protagonista, mas ela desistiu do papel e a Anne Hathaway a substituiu. Nancy Meyers, que é a criadora, né, a roteirista, né, do filme, ela queria que Jack Nixon interpretasse o Ben, mas o Robert De Niro foi escalado. Ali ela estava com um problema. Imagina você falar, gente, será que eu vou lidar com o Jack Nixon ou com o Robert De Niro? Olha que problema. Não, um problemaço esse dela, né? 2 Nossa Senhora. gigantes. E o filme seria distribuído pela Paramount Pictures e estrelado por Tina Fey. Ou seja, temos aí algumas curiosidadezinhas e eu quero ressaltar para você que está aí com a gente, a Denise é autora do livro Liderança Remota, como eu falei, e ela é especialista, né, em aprendizagem corporativa, e ela é sócia da Líderes IA,
O que seria, no caso, líderes IA? Explica pra gente. Líderes, permita-me corrigir, né? Claro. Líderes em inglês é AI, né? A gente escreve porque meu inglês é líderes, britânico. a gente escreve líderes AI, né? Líderes AI, mas é líderes AI, enfim, inteligência artificial. Inteligência artificial, exatamente. Sim. Mas é importante porque se eles quiserem buscar nos na internet, né? Saberem que é líderes.ai, que a gente fala AI. Ah, tá. Porque, engraçado, pra mim tá I de I mesmo no português e A de A. Não é IA, não? É porque a inteligência artificial... Artificial Intelligence. Mas é líderes AI ou IA? AI. Menina, então eu escrevi errado. Então você não... Ou às vezes o corretor, né? O próprio corretor lá de inteligência corrige para o português. Gente, eu acabei de ter uma inteligência. Então é líderes AI. AI, que a gente fala AI em inglês. AI. Ok. Então o que seria, no caso? Sim, né? Nós somos especialistas em desenvolver treinamentos corporativos, né? Nós temos 4 grandes blocos de oferta de treinamentos corporativos. E um deles é desenvolver as lideranças, os times, nos soft skills, como comunicação, por exemplo, né? Comunicação empática, diálogo, enfim, nós temos team building, colaboração, tem vários temas aí que a gente desenvolve, customiza. E a gente tem um bloco também específico para marketing digital, né? Nós somos especializados aí em marketing digital. E o bloco, para responder a sua pergunta, que é o bloco da inteligência artificial, né? Então, nós desenvolvemos cursos para desenvolver os líderes em inteligência artificial, para que esses líderes possam ser mais produtivos ainda, utilizando aí as tecnologias, né? As ferramentas, porque os colaboradores já estão utilizando, né? Eles são lá, tem lá o ChatGPT, por exemplo, né? O Copilot, eles já estão ali, produzem relatórios, e aí esses relatórios às vezes chegam até os líderes, eles acham que foi o colaborador que fez, mas quem fez foi a inteligência. Então é muito bacana a gente conectar, que os líderes também possam se desenvolver e ficarem aí num nível que possam dialogar ali sobre inteligência artificial e produzir muito mais, utilizando aí os recursos tecnológicos que estão a nosso favor. Ah, que legal, muito bom. E é bom porque a gente vê isso no filme também, né? Eles passeiam muito por esse lugar, assim, porque como a empresa é um site, né, de vendas de roupas pela internet, então você vê exatamente essa integração dos estagiários jovens que estão junto com o sênior, que é o De Niro, e aí é legal porque você vê a amizade nascer ali, um deles tem que sair de casa, não tem onde morar, aí o De Niro fala, tá bom, eu vou te abrigar na minha casa, né? Aí ele vai pra lá, acha uma beleza, eu achei tão engraçada aquela cena que ele chega, que ele tá com a gravata, foi ele que me deu essa gravata. A pasta, né? Essa pasta de que ano essa pasta? De 1965. Aí daqui a pouco ele compra, né? Acha num brechó, sei lá, compra uma pasta igual. Porque acaba vendo, né? Assim, começa a admirar, na verdade, né? Admiração, que é o que você estava falando. Porque não adianta um líder ser extremamente competente, ele trazer números para a empresa. O colaborador precisa admirá-lo, senão só vai meter o malho nas costas, e você que está vendo a gente acha que está um ótimo líder, você tem que repensar sobre isso, se você realmente está sendo um bom líder ou não, né? Ou você está sendo, entre aspas, engolido, né? Tem que engolir aquele chato, aquele mala. Sim. Denise, por que você escolheu esse filme? Justamente por esses pontos que a gente trouxe, né, que a gente discutiu aqui. É um filme que inspira, que reflete a nossa forma de trabalhar, como é que a gente está se relacionando com os nossos colegas, como o líder está se relacionando com os colaboradores. E o que me encanta é que a vida dele mudou com o trabalho. O trabalho inspira as pessoas. O trabalho faz parte da nossa vida. O trabalho nos leva para um outro patamar. E isso me encanta. No final do filme, né, tem uma mensagem muito bacana, assim, que eu quero viver com vocês novamente, que ele está na casa dele, a
a líder vai lá visitar, e ele está numa outra energia, né? Ele estava lá com a namoradinha dele, ele estava com um amigo que estava morando lá, né? Ele estava com uma amiga também, que era a CEO, a presidente lá. Então, ele viu que ele estava vivo. Né? Ele fala de uma frase que é bacana, né? Ele fala, que eu até anotei aqui no meu caderno, que felicidade, eu estou voltando ativa, graças a Deus, ele fala. Né? O trabalho preenche a gente, é o nosso propósito, né? Um dos nossos propósitos, claro, né? Não pode ser o único, claro, mas é um propósito que nos preenche, que nos realiza, que faz com que nós tenhamos amigos, que a gente se desenvolva, que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente seja feliz. Então, o trabalho é importante, independente de qualquer idade que a gente tenha. O trabalho, ele faz parte da gente. E a gente dar chance às pessoas, para que as pessoas possam mostrar o potencial delas, isso me encantou no filme. É isso aí. Eu vou fazer com você agora o nosso Bora Falar Rápido? Vamos. Então, vamos lá. A gente tem o formato do isso ou aquilo, tá? Então, vamos lá. O Ben decide voltar ao mercado de trabalho porque isso, quer ganhar dinheiro, aquilo, sente falta de ter uma rotina com propósito. Sim, falta do propósito. É isso aí, é o aquilo. Aquilo. A Jus, né, que é a líder, né, a fundadora da empresa, ela é retratada como isso, uma líder dedicada e sobrecarregada, aquilo, uma chefe distante e relaxada. Bom, pode ser isso e aquilo, dependendo da cena, né? É. Porque mais pro final ela já estava mais atenta, mas no início ela estava bem relaxada porque ela não escutava as pessoas, não ouvia as ideias, não estava atenta nem à família, a mãe dela ligava, ela estava sempre preocupada, né? É verdade, dava dó daquela mãe, né? Gente de Deus. Eu, se fosse a mãe dela, pegava o carro e bater lá na casa dela, fazia ela entrar. Bom, a outra ao longo do filme, Ben se torna isso, um mentor e amigo confiável, aquilo, um estagiário atrapalhado e perdido. Isso. Maravilhoso. Quem não queria um estagiário daquele, né? Virou, como a gente falou, virou até uma figura paterna para ela, né? Sim. Ele trouxe tanto aprendizado, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Fez toda a diferença. Sim. Denise, fala pra gente aonde a gente pode encontrar o seu livro Liderança Remota e fala brevemente sobre o que o livro fala. O livro pode ser comprado, né, na Amazon, a gente tem o livro físico e também o livro no Kindle. O livro é um guia prático, ele traz ali dicas de como o líder pode atuar em ambientes remotos, que também se conectam com os ambientes híbridos. Hoje em dia, as empresas, a grande maioria das empresas, né, 80% das empresas já estão no modelo híbrido. Então, esse livro é muito rico para isso, bem prático, que ele traz lá toda a jornada do colaborador, desde da admissão, né, do processo de seleção, até o desligamento dele, como é que esse líder lidar com esse cenário, né, de estar alguns dias presencial, outros dias à distância, ou 100% remoto. Então, traz dicas muito valiosas, porque as empresas estavam naquela dinâmica do presencial e muitos líderes acham que liderar equipes, seja remota ou presencial ou híbrida, é a mesma forma. E não é diferente. Então, eu trago todos esses diferenciais aí nesse livro. Maravilha. Então, você já sabe, Amazon aí na hora, ó, Liderança Remota, autora Denise Salvador. E a Denise se conecta muito através do LinkedIn. Sim. O LinkedIn dela é Denise Salvador. Isso. Você gosta do LinkedIn, Denise? Gosto. Eu tenho uma dificuldade com aquilo. Eu acho que, de repente, é a área, né? Você é corporativa, é mais empresarial. Sim. Eu já sou mais, né? Assim, Eu mais gosto. pipa voada, vou falar. Eu gosto, eu escrevo artigos lá Legal. sobre vários temas, né? Aham. Publico vários conteúdos agora sobre inteligência artificial também, impacto no trabalho, sobre
toda essa dinâmica de trabalho, de atuação, da atuação do líder com os colaboradores, algumas dicas, alguns pontos de atenção. Então, eu gosto muito e também aprendo muito, porque tem muitos posts ali bem bacanas, artigos também de outros colegas, né? Então, eu me alimento muito também do link lá. A sua rede, né? É a sua rede rede. Mais lá, né? Muito bom. Então, você já sabe, já se conecta com a Denise aí, Denise Salvador, no LinkedIn. E, bom... Nós temos também o LinkedIn da Líderes.ai. AI, gente, é AI, não é IA, não, tá? AI, eu falei errado. AI para quem, né? English, né? English. É que eu tô muito portuguesa, eu tô falando inglês, tô precisando voltar, inclusive, pro inglês, porque, nossa, eu tô assim, cada hora o negócio tá ficando pior. A gente deixa de falar, né? E a gente vai esquecendo as coisas e não sabe mais como é que fala, menina. Enfim, Denise, eu quero te agradecer muitíssimo por dividir, né, todo o seu conhecimento, a sua expertise nessa área de liderança e ter trazido pra gente também uma obra audiovisual que faz a gente pensar, repensar, como você disse, olhar de fora do ambiente corporativo e entender que qualquer empresa, ela é feita, mesmo aquela de inteligência artificial, ela é feita por gente, né? Tudo bem que a gente pode entrar aqui no outro podcast, 3 dias ficar aqui falando, porque o que será do mundo com a inteligência artificial? O que vai acontecer com as pessoas? A gente ainda não sabe, ou se sabe, ninguém me contou. Mas também a gente sabe que quando a gente veio do rádio, hoje está no cinema, na internet, amanhã a gente não sabe o que a internet vai surgir, pode ter outra coisa que a gente ainda não percebe. Então, a gente sabe que a evolução ela tem que acontecer e a gente tem que acompanhar. Então, muito obrigada pela sua escolha do filme, que eu adorei. É um clássico de 2015, você já sabe, O Senhor Estagiário, está disponível na Apple. E muito obrigada pela sua presença. Na Amazon também, né? Ela está na... Entrou na Amazon. Eu tentei entrar lá, estava dizendo que tinha que alugar. Eu aluguei, R$9. Tá vendo? Mais barato que um cinema, né? Sim, mais barato que o cinema. Eu fui pra Apple, porque lá não tá para alugar. Você tá de graça. Tá de graça, tá dentro do pacote. Aí eu fui pro pacote. Eu já assisti esse filme 3 vezes. Ele é maravilhoso, né? Esse filme é inspirador. Inspirador, muito bacana. Isso aí. Inspiradora a sua participação. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. A gente fala mesmo, vamos falar outras vezes sobre outros assuntos que você quiser trazer nas temáticas do audiovisual. Estamos aqui para te receber. Muito obrigada a você e a todos que estão aí nos assistindo. E vamos nos conectar. É isso aí, conectando. E você que ficou comigo até agora, eu agradeço a sua audiência. Peço que você compartilhe esse link para que chegue a mais pessoas. Vamos dar luz aí para os nossos amigos, para os nossos líderes, para os nossos colaboradores. Bora falar, tá? Eu quero aqui agradecer muito a Ideias na Argila, que me apoia no podcast com essas peças lindas, maravilhosas e um suporte mesmo, um apoio comercial. Muito obrigada, Marta. Agora, @Ideias na Argila está aqui para você, o Instagram, para você conhecer o trabalho, para você ver as peças lindas e especiais que ela produz, tá bom? Você também pode ter na sua casa essa coisa linda, maravilhosa que fica aqui no meu cenário. E eu quero agradecer também a Mariana e a sua equipe da Moringa _barra, é o Instagram delas. Você vai conhecer todos os serviços que são prestados pela Moringa, eles cuidam do meu visual, e sem elas eu não estaria aqui com esse cabelo bonito que o povo está elogiando, não está, Denise? Eu mesma elogiei. Você falou do meu cabelo. Então é isso. Já sabe, quinta-feira, 6h30, bora falar. Uma resenha sobre o audiovisual com temas relevantes e convidados especialíssimos. Eu estou te esperando, hein? Até quinta que vem. Bora falar?